Olá, tudo bom com você? Se você clicou nesse vídeo, certamente você já assistiu algum filme ou assistiu algum desenho ou leu algum quadrinho referente ao Batman e sabe o quanto o Batman é um personagem que intriga e que cativa as pessoas. Mas afinal, você que está aí já parou para pensar o que passa na cabeça do Batman? Quais são as emoções e os traumas que passam na cabeça do Batman? Sim? Não? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira e hoje nós vamos fazer uma análise psicológica e desvendar o que passa na cabeça do Batman ou do Bruce Wayne. O Batman foi criado pelo escritor Bill Finger e pelo artista Bob Kane. Isso foi publicado pela primeira vez em uma revista em maio de 1939. Porém, é bem importante dizer que todas as informações referentes ao Batman e a história do Batman vão a partir eu vou falar a partir de um reboot que foi lançado em setembro de 2011. Mas para entendermos a mente do Batman, para entendermos as emoções e os sentimentos e os traumas do Batman, primeiramente temos que entender um pouco da história do Bruce Wayne. Isso mesmo. E sem dúvida nenhuma, uma das coisas que mais marcou a vida de Bruce Wayne, consequentemente a formação do Batman, eu tenho toda certeza do mundo que se isso não acontecesse, não existiria o Batman, foi a morte dos pais do Bruce. Se você acompanha os filmes, se você assistiu algum filme ou algum desenho, você sabe que isso completamente marcou e traumatizou o Bruce. O que aconteceu? O Bruce, apenas com 8 anos de idade, estava saindo de uma apresentação com os pais dele, e num beco ele viu os pais serem brutalmente assassinados. O Bruce, naquele momento, acompanhou de perto o que é a violência e o quanto a violência pode acabar com a vida de uma família, destruir famílias. Ele acompanhou de perto o que é violência e aí eu vou falar para você que aí constatou um trauma muito grande na formação do caráter e na personalidade do Bruce. Muitas pessoas têm trauma na infância e muitas pessoas sofrem abusos, sofrem agressões, têm trauma na infância. E, consequentemente, cada pessoa reage a um trauma de uma forma. O Bruce agiu de uma forma completamente diferente que vocês vão entender. Depois que o Bruce viu os pais dele ser assassinados com apenas 8 anos de idade, ele foi criado pelo mordomo da família, o Alfred, que você obviamente também já deve ter ouvido falar. Ele foi criado a partir dos 8 anos de idade pelo Alfred. E o Alfred foi literalmente o pai e a mãe dele, ajudou a formar o caráter e ajudou a formar a personalidade do Bruce Wayne, que depois iria se tornar o Batman. Mas afinal, como será que o Bruce se tornou o Batman? Vem comigo. Então, os pais do Bruce morreram quando ele tinha 8 anos. E naturalmente, quando a gente tem um trauma, muitas pessoas se fecham, outras ficam chorando. O Bruce, com 14 anos, ele resolveu viajar para o Oriente para aprender artes marciais, técnicas de cura e de infiltração. O Bruce literalmente viajou para o Oriente para aprender a virar um ninja. O Batman é um ninja. O Bruce Wayne é um ninja. Foi ali que começou a formação do Batman. Quando ele aprendeu artes marciais, aprendeu a lutar, aprendeu as técnicas de cura, porque obviamente nas batalhas ele ia se machucar, e consequentemente técnicas de infiltração. Se você acompanhar nos filmes do Batman, ele entra muitas vezes em um lugar como que tem um monte de inimigo, sem ninguém perceber. Lógico que a roupa preta dele ajuda, que eu vou falar um pouco mais pra frente, o porquê dele ser um morcego, que também está ligado com os traumas dele. Ele aprendeu técnica de infiltração. Aí eu vou falar para vocês um pouco da psicologia e do mecanismo de defesa descrito por Freud, chamado sublimação. O que é a sublimação? Basicamente, a sublimação é pegar algo que era para ser ruim, algo ruim que aconteceu na tua vida, ou algo que não é bom, que tem em você, e transformar em algo bom. A sublimação foi o que o Bruce Wayne fez. Ele pegou o trauma dele relacionado à violência, e tudo que ele viu, e a bandidagem. Ele podia ficar mal com isso, ficar depressivo, ficar angustiado, mas não. Ele pegou tudo isso e resolveu aprender artes marciais para lutar contra o crime. Isso é o mecanismo de defesa, sublimação. Ele literalmente pegou um trauma dele, potencializou, enfrentou ele de frente e falou: vou combater o crime. E aí começou a se desenhar o Batman, quando ele foi aprender as artes marciais lá no Oriente.
Com o dinheiro da indústria ele conseguiu roupas, que no filme explica muito bem isso, né? Ele conseguiu roupas especiais para o Batman, conseguiu todos os apetrechos do Batman e obviamente conseguiu o Batmóvel e tudo aquilo através do dinheiro e da inteligência dele. Ele literalmente, na mente do Batman, mostra que ele é um cara que ele é muito inteligente, ele é muito introvertido, ele tem muita dificuldade de se abrir para as pessoas, mas ele usa a inteligência dele. Tem gente que usa a inteligência pro lado ruim, usa para roubar, usa para trapacear, usa para passar a perna nas pessoas, mas o Bruce Wayne não, ele literalmente não nasceu, ele é um super-herói que ele não nasceu com nenhum poder, porém ele usou a inteligência dele para se tornar um grande super-herói. Outro momento muito importante na formação do caráter do Bruce Wayne e na formação do Batman é o seguinte: vocês já pararam para se perguntar o porquê que o Batman é um morcego? Por que o Bruce Wayne pegou um morcego? É simples, em um momento da infância dele, ele está andando no quintal da mansão do pai dele, na casa dele, e ele cai em uma caverna cheia de morcegos. Ele cai em uma caverna cheia de morcegos e ele pega um medo muito grande, uma certa fobia de morcego. Ele tem medo de morcego, do escuro, quando ele era só o Brucezinho, pequenininho lá, né? Posteriormente, em um dia, um monte de morcego invade a janela do quarto dele, e isso aterroriza ele. E quando a gente tem um medo muito grande, aqui eu vou falar um pouquinho do medo. Geralmente o que as pessoas fazem é correr desse medo, é não enfrentar o medo, é não bater de frente com o medo. O Bruce Wayne fez diferente. Aquela caverna que ele caiu na infância, depois virou a Batcaverna. É lá que ele tem a Batcaverna, que ele tem tudo lá, os computadores, as roupas de Batman. E o porquê o morcego? Ele se tornou um morcego porque ele se tornou um morcego porque ele queria que os inimigos dele, que os vilões, tivessem o mesmo medo que ele tinha dos morcegos, que os vilões sentissem dele. Literalmente o que ele fez foi: tome o meu medo de morcego e eu vou passar para você. Ele passou para os vilões. Ou seja, ele se tornou o maior medo dele na principal força de batalha. Muito inteligente, né? Ele enfrentou o medo dele e transformou o medo dele na força de batalha dele. E agora uma grande curiosidade para vocês. Em 2017, um escritor chamado Tom King assumiu as histórias do Batman nas HQs. E ele escreveu uma parte muito importante na história do Batman, que é o seguinte: ele escreveu nas HQs que o Batman, o Bruce, quando tinha 10 anos, logo um tempo depois de presenciar a morte dos pais, ele passou por uma coisa muito grave. Ele passou por uma tentativa de suicídio. Ele pegou uma lâmina de barbear do pai dele, que tinha morrido, e tentou se matar. Isso segundo a história que foi contada na HQ. Aqui mostra para vocês que o quanto a arte, o quanto a história do Batman representa a realidade. Hoje, na nossa sociedade, quantas pessoas, depois de um trauma, depois de um óbito de um ente querido, depois de presenciar algo que machuca muito, optam por acabar com a vida, resolvem literalmente acabar com a dor. Imagina, nesse momento, o quanto o Bruce não sofreu. O Bruce era uma criança e viu os pais sendo mortos. Quantos adolescentes hoje sofrem com automutilação, sofrem, não encontram mais saída, não tem acompanhamento psiquiátrico, não tem acompanhamento psicológico, e não vê saída para acabar com aquela dor e optam finalmente por tentar se matar. Aí acontecem inúmeros casos de crise de ansiedade, de automutilação. Eu acredito que nesse momento a história do Bruce Wayne representou exatamente o que a sociedade passa. Existem milhões de jovens hoje com automutilação tentando se matar. Outro ponto que chama muito a minha atenção nas características de personalidade do Batman, do Bruce Wayne, é que é o seguinte: chega uma certa idade do Batman, chega uma certa idade do Bruce Wayne, em que ele não é mais o Bruce Wayne, ele não vive como Bruce Wayne, ele não tem uma vida de Bruce Wayne, ele não vive a vida dele, ele literalmente vive a vida do Batman. Ele vive combatendo o crime e ele vive descobrindo como ele vai melhorar os apetrechos do Batman, descobrindo e desvendando casos. O Bruce Wayne, com o decorrer da vida dele, ele literalmente entra num complexo de identidade. Em um momento ele não sabe se ele vive como Bruce Wayne ou se ele vive como Batman.
Aí entra numa crise de identidade muito grande, onde ele forma a personalidade dele, se tornando o Batman. Das 24 horas que tem o dia, você pode ter certeza que pelo menos umas 20 ele vivia como Batman e não como Bruce Wayne. E novamente, analisando a história do Batman e do Bruce Wayne, eu acredito que ele luta tanto para combater o crime, o Bruce Wayne, porque ele não quer que outras crianças virem órfãos e sofram o que ele sofreu. Porque ele sabe o quanto a violência em Gotham estava alta, e ele pensa, eu acredito que na cabeça do Bruce Wayne passa assim: eu preciso lutar contra o crime, lutar contra a criminalidade o máximo que eu puder, para que mais pessoas, para que cada vez menos as pessoas morram e sejam vítimas do crime, e consequentemente cada vez menos crianças sofram e fiquem órfãos como ele ficou. Ele literalmente não quer que as crianças e que a sociedade passe, principalmente as crianças, passem pelo que ele passou. Uma coisa também que é muito grave, que eu vejo no padrão de comportamento do Batman, é a dificuldade que ele tem nos relacionamentos interpessoais. Ele tinha muita dificuldade de se relacionar com as pessoas e de se abrir, porque todas as pessoas que ele gostava, acontecia alguma coisa, como os pais dele que morreram, né? E ficou claro isso, que nas poucas pessoas que ele gostava, acabava acontecendo uma coisa, isso fica claro no relacionamento dele com o Robin. O primeiro Robin é uma pessoa que ele se abre para treinar, para ensinar os treinamentos ninja, para ensinar a ser um novo herói. O primeiro Robin fica literalmente frustrado com o Batman e sai de perto dele, se afasta do Batman. Aí nota que o Batman já tinha sofrido com a morte dos pais, depois ele vira um herói, ele viaja para o Oriente, vira um herói, conhece o Robin, treina o Robin e o Robin se afasta dele. Aí mostra que cada vez mais vai aumentando o trauma dele de se abrir, de demonstrar suas emoções. Com o passar dos anos, depois ele encontra o segundo Robin, que é alguém que ele tem um sentimento muito grande, que ele treina, que ele olha como ele estava fechado. Ele conheceu outra pessoa falando: vou ensinar, vou me abrir, vou ter um amigo novo. E depois que ele conhece o segundo Robin, acontece uma das coisas mais trágicas na história do Batman. Eu acho que é a segunda coisa mais trágica na história do Batman, que depois da morte do pai dele, que é quando o Robin é literalmente morto pelo Coringa com o pé de cabra. Se você acompanhou a história do Batman, você sabe que essa parte mexe literalmente com as emoções do Batman. E ele vê o amigo dele, o Robin, um adolescente, ser morto, assassinado por um pé de cabra. Olha como ele literalmente sentiu alguém que ele amava ser assassinado de novo. Olha como isso mexe com a estrutura psicológica da pessoa. Ele vê um trauma se reacendendo novamente. Foi muito triste. Essa cena eu acho que é uma das cenas mais tristes da história do Batman. E devido a todos esses traumas, mostra porque o Batman é tão fechado. O Batman, literalmente, o Bruce Wayne, o Batman, criou um bloqueio para se relacionar com as pessoas. E isso acontece com quantas pessoas no mundo que sofrem uma frustração, talvez em relacionamentos, uma traição, ou perde pessoas que gostam e criam bloqueios para não se relacionar com outras pessoas. E é isso aí, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Todas as fontes de informações que eu coloquei nesse vídeo, eu coloquei as fontes aqui embaixo. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo do Batman, comenta pra mim aqui embaixo. Se você gosta ou tem alguma história relacionada ao Batman, ou alguma coisa que você gosta do Batman, comenta aqui pra mim aqui embaixo. Além disso, se você quer que eu faça análise psicológica de outros personagens, não só do Batman, de outros heróis ou vilões, comenta pra mim aqui embaixo qual herói ou vilão você quer que eu faça uma análise psicológica, beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de apoiar o meu trabalho, não se esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, dá like, tá? Se você, além disso, quiser conversar diretamente comigo, vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, me manda um direct lá que eu vou conversar diretamente com você. Beleza? Um grande abraço, tamo junto e até mais!